Para mim, a AIDS é a epidemia do século, né? Uma provação sem fim. É uma doença muito complexa mesmo, muito interessante. Você tem um vírus que provoca depressão imunológica, que é sexualmente. É uma coisa muito ruim. A AIDS é um mal que acaba trazendo a oportunidade de que a gente possa refletir sobre a nossa própria sociedade e o jeito que a gente está vivendo. Preconceito, extermínio e ausência de vida. Fica hoje ainda um grande desafio para a humanidade e a gente se sentindo parte dela. Mas para mim é uma doença, como outra doença curável qualquer. É a oportunidade que nós temos de, mais do que mostrar solidariedade, mostrar competência e eficiência. A AIDS é morte. É um desafio, mas ela é um desafio em mutação, como o próprio vírus. É uma doença, mas a gente não é por isso que a gente vai se entregar. A gente tem que lutar. Para mim é uma experiência de vida que, mesmo sendo cruel, vale a pena ser experimentada. Um horror e ao mesmo tempo é uma chance de você refazer a sua história, de você mudar o mundo. E hoje é a iminência da morte e a iminência da vida juntas, coladas. É assim que eu penso hoje, a AIDS. A gente acha que o vírus veio do macaco, ele passou para o ser humano. Isso aconteceu na África, numa determinada região da África, que é próxima do Gabão, Camarões. Isso porque existe um hábito muito nítido nas pessoas que vivem nessas regiões, principalmente em tribos, de comer carne de macaco. E nessa hora você acaba tendo manipulação de sangue, com osso, um instrumento cortante e acaba havendo uma inoculação. O exército inimigo, no caso os vírus, ele acaba invadindo o quartel-general do exército amigo, que são os linfonodos, os gânglios, o local onde você produz as células de defesa. E acaba incapacitando o organismo de repor a circulação do sangue com novos soldados. Ele causa cicatrizes e atrofias nesse local. E é nesse momento em que você acaba tendo uma dificuldade de repor soldados do exército amigo que existe um colapso no sistema de defesa. E esse colapso é o que a gente chama de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Fazendo uma metáfora de guerra, é como uma guerra de trincheira, né? Esse vírus consegue se entrincheirar em certas populações celulares humanas que a gente, no início da história da pesquisa em HIV, nem acreditaria que ele pudesse estar lá, né? E lá ele consegue ficar com baixo nível de replicação, se escondendo, e replicando ele muta, e mutando ele se torna resistente às terapias e também salvando-se da resposta imunológica natural do organismo. O Ricardo começou com 23 anos. Ele já era médico formado, trabalhando para a periferia. Era uma pessoa muito consciente e assistiu balé estágio em algum desses cantos e resolveu que ia ser bailarino. E foi uma peça básica em tudo, né? Um menino que só ensinava, a gente viajava por aí, ele dava lições
de geografia, de história. Ele começou a tossir e tinha uma espinha no nariz. Normal, natural, todo mundo tosse, a espinha acontece, mas de repente isso começou a ficar mais grave na época. Começou a alastrar. Você acredita que não passava na minha cabeça que poderia ser AIDS? Ele é médico, quer dizer, ele não deixaria passar isso assim, ileso. Aí eu digo, eu quero saber o seguinte, você está sendo médico ou você está sendo bailarino? Aí ele falou assim, eu estou sendo bailarino. Eu falei, então você está me enganando. Tô. Mas o que você tem? Olha, pode ser pneumonia, e poderia ser uma série de coisas, até que ele diz assim para mim, não, mas pode ser AIDS. Aí eu digo assim, tá bom, Ricardo, então vamos parar e vamos nos tratar. Até que nós fomos embora viajar para o Norte e Nordeste, e as notícias vinham. No Rio de Janeiro, a gente ficou sabendo que ele estava muito mal. E em Recife, antes de um espetáculo, o telefone toca e me avisam que ele tinha ido embora. Na hora que eu passei para a companhia, a notícia, cada um foi para o seu canto. E cada um resolveu sozinho a coisa e até é uma pessoa que faz falta. Essa imagem que vocês estão vendo é do aidético em fase terminal, em 1988. Eu fiz ali no Hospital Emílio Ribas. E a história dessa imagem é engraçada. Primeiro que eu cheguei no hospital, eu trabalhava para o jornal o Globo, e aí tivemos uma conversa com a equipe médica que nos liberou. O Globo não usou a foto, disse que a foto era chocante. Posteriormente, a revista Veja comprou a foto também e acabou não publicando. Aconteceu também com a Isto É, também não publicou. E numa noite eu estava com um amigo meu, que é o Canabarro, trabalhava na época com a revista Imprensa, e a gente conversando, disse, pô, não tem como publicar essa foto, todo mundo diz que a foto é chocante. E eu fico me perguntando, o que choca, né? Se é a foto ou é o vírus da AIDS que está aí, né? O nome dele era Marcos, ele era homossexual. Como acontece, né? Sumiu, acho, né, que devido à condição dele, né, de homossexual. Ele, na época, estava com 26 anos. Estava bem novinho. Hoje, se eu estivesse vivo, estaria com 37. Aí, um dia, eu recebi um telegrama de São Paulo, do Lar Betânia, que era onde ele estava, pedindo para que eu entrasse em contato, né? Aí, quando eu liguei para lá, é que eu vim saber que ele estava doente. Ele tinha vontade de vir em casa, entendeu? De conhecer alguns sobrinhos que ele não conhecia, de rever a família. Essa vontade ele tinha. Mas eu acho que, no fundo, ele tinha medo até de contaminar. No escritório, ele e acho que mais um dos sócios sabíamos o que acontecia. Ninguém mais sabia. Por deliberação dele, até entendo, compreensível. Mais tarde, um filme com Tom Hanks, né? Revela bem o que significava se apresentar como portador do HIV numa profissão como a nossa, como advogado. 4 horas da tarde, o Valdo saía para uma clínica na Vila Mariana. Tinha que ficar lá durante algumas horas e os efeitos colaterais, os efeitos dessa medicação não eram bem conhecidos. Então, tinha vômito, desmaio, tremor, enfim, não dava para ficar no escritório. Ele trabalhava contra o tempo, ele tinha que fazer em muito pouco tempo aquilo que a gente temos a vida para fazer. Ele chamava-se Gualberto, mas era conhecido como Beto. Ele era um garoto assim muito alegre, ele achava que nada acontecia com ele na vida. E eu tinha uma preocupação, porque eu sabia que ele talvez não se cuidasse muito a respeito. Aí fizemos exames aqui no Brasil, não deu nada. Em seguida, ele resolveu ir embora para a Europa. Estudar lá, fazer design, ele era muito ligado à arte. E quando ele voltou, que ele já estava com a doença, ele veio para cá em 94. Ele veio espiritualmente, mas muito preparado. Mas muito. Inclusive foi ele que me deu forças. Porque realmente eu
Eu entrei num desespero porque a gente não sabe o que fazer. Sabe, você vê o seu filho se consumindo dia a dia, não saía de hospital, era transfusões de sangue, ele ficava internado alguns dias. E, além disso, eu via também o problema das outras mães, porque a gente chegava lá, as mães todas desesperadas, com aqueles filhos todos ali tomando transfusão de sangue, fazendo outro tipo de tratamento, e a gente conversava, trocava ideia, o que você está tratando, que médico você está indo, era uma coisa terrível. Semana seguinte chegava, que de fulano de tal, partiu. Depois disso, o que me revoltou, gozado, foi quando apareceu o coquetel. Foi em 96, não, ele faleceu em 95, 96 apareceu o coquetel. Aí eu vou dizer para você, eu tive revolta, sabe? Muita coisa aconteceu comigo. Porque eu dizia, puxa, ele podia ter esperado mais um pouquinho, porque o coquetel, tenho certeza que ia resolver o problema dele. A gente mata o vírus e dessa forma a quantidade de vírus que tem no sangue da pessoa ela diminui bastante. Vai para níveis que às vezes a gente nem consegue detectar. E isso possibilita que as pessoas não morram mais. Existe uma chance definitiva para todo mundo que tem o HIV de não morrer mais da infecção pelo vírus, que é a AIDS, porque a gente consegue, de uma certa forma, controlar a multiplicação do vírus. Eles confundiram a motivação da autoridade sanitária, que queria controlar uma epidemia, com a motivação do traficante. E tanto eu quanto o Davi Capistrano, na época, nós fomos processados criminalmente. E o artigo que enquadraram a gente era o artigo 12, que era o artigo de tráfico. Esse inquérito foi muito importante porque ele foi um certo símbolo da luta contra a AIDS no país, né? Porque era uma incompreensão da promotoria, mas uma incompreensão que acabou gerando um debate nacional. Há 10 anos atrás, né, como a gente conhecia que era epidemia, eram só de prostitutas, de usuários de drogas, de gays. E assim, mesmo os médicos, eles também acreditavam nisso. E quando viram aquele diagnóstico, eles precisaram repetir por 3 vezes, porque eu não tinha esse perfil, né? Eu era uma mulher universitária, com parceiros fixos, porém vários, e mãe de um filho de 12 anos, estava divorciada, e aquele não era o perfil que o vírus buscava. E eu em 96 estava muito doente, eu estava vindo de uma reunião que teve na UNAIDS, na Suíça, e eu tinha encontrado mulheres da França, da Austrália, da Inglaterra, que estavam tomando medicamentos. E elas, assim, a gente partilhando um pouco das nossas histórias, elas também estavam no momento anterior doentes e com o medicamento tinham ficado bem. E aí eu cheguei aqui e fui falar com alguns médicos, aí eles falaram, realmente, tem tais medicamentos. E por que você não vê quanto custa? E a gente vê se, né, dá para importar e tal. E foi o que foi feito. E aí eu comprava, mas assim, a minha renda sempre foi baixa. Aí os amigos viram que isso era muito importante para mim, que esse caminho era possível, começaram a dar dinheiro, cada um pouco. Mas assim, não era suficiente, porque todo mês demandava uma energia colher todo aquele dinheiro, ver as pessoas tirando aquilo que era
ia fazer falta. Isso foi me deixando muito constrangida. Aí eu disse que eu não queria mais. Aí foi pensando nisso que eu falei, eu vou arriscar. E chamei a advogada. Falei, vamos arriscar a exigir que o governo faça isso, porque eu sou uma cidadã e eu estou morrendo, não é? Ele está me vendo morrendo e não vou fazer nada, e tem medicamentos. A advogada fez uma liminar, né, que descrevia no texto que eu era uma cidadã e que o artigo 145 da Constituição dizia que todo cidadão tem direito à saúde, e o Estado recorreu. O Estado recorreu para não dar, olha que perverso, eu fico pensando isso às vezes. Mas aí dias depois eu fui internada muito ruim mesmo, aí não tinha muita chance não, sabe, de viver não. Tanto que ela chegou com os medicamentinhos lá, eu olhei, assim, eu estava com máscara de oxigênio, eu lembro que só eu mexi os olhos assim e fiz assim com a mão, né, de positivo. Eu, em 88, iniciei um relacionamento com um parceiro e, naquela ocasião, sabia-se muito pouco a respeito da AIDS. Eu tinha meus 47 anos e ele tinha 21 apenas, era praticamente um atleta. Nós descobrimos juntos porque, quando ele fez o exame, foi fazer o exame pré-admissional, e esse exame demoraria 3 meses para obter o resultado. Eu falei, vamos fazer uma coisa, vamos no Lavoisier, fazemos um teste de imediato, já se tem uma resposta já. Eu fiquei mais desesperado até do que ele, porque, poxa, eu já tinha 47 anos, já tinha uma vida quase toda vivida, né? E eu tinha 21, tinha muitos sonhos, tinha muita coisa para fazer, pretendia fazer uma faculdade. Eu tive acesso à medicação e ele não. Eu tenho tido uma sorte bastante grande, eu tenho mantido desde 96 uma carga viral indetectável. Não tive qualquer tipo de quadro associado à AIDS. Foram 120 dias de internação. Os 30 primeiros dias eu ainda estava lá disposto a morrer. Só que, paralelamente a isso, eu estava tomando a medicação, sem ter muita consciência disso, porque na verdade eu já estava bastante confuso. Mas eu sei que foi aí dentro desses 30 dias, eu percebi que todas as energias que estavam ao meu lado, referente à minha família, referente ao próprio tratamento que o hospital me dava, ao infectologista que me tratava, as meninas da faxina que entravam sistematicamente no quarto e passavam a mão na minha mão, sem jamais terem me visto, eu percebi que a única pessoa que lutava contra era eu. E achei que tinha chegado o momento de eu me aliar a mais uma vez, a esse benefício, a esse privilégio de ainda estar vivo, que na verdade foi o fato de eu ter usado a medicação corretamente durante a minha internação, que fez pela primeira vez mostrar para mim que havia a possibilidade de resgatar a qualidade de vida que eu havia perdido. E eu precisava dizer isso para as pessoas. A gente pode dizer que ele foi uma vítima ativa, né? Até porque ele sofreu uma tremenda de uma injustiça, né? Uma tremenda de uma fatalidade. Ele e várias outras pessoas que foram contaminadas dessa forma, mas desde o momento em que ele soube, desde que ele viu o que estava acontecendo em volta, eu acho que ele soube encarar isso e soube botar isso na rua. Eu acho que, independente da AIDS, eu acho que uma das maiores virtudes e uma das coisas mais bacanas do meu pai é ele
notou uma coisa que está errada, diz, ó, vamos fazer uma campanha, vamos para a rua, vamos tornar público. A gente tem o GAPA São Paulo, que é a primeira instituição que foi fundada em 1983, e em seguida dela foram aparecendo várias outras organizações. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 600 organizações que trabalham diretamente com a questão de AIDS. São ONGs que vão desde a área de prevenção e trabalho de pesquisa a ONGs que fazem acolhimento. São casas de apoio, são centros de convivência para pessoas vivendo com HIV e AIDS. Todas essas organizações, elas surgem com pessoas que militaram em organizações de esquerda, que tinham uma tradição de que a luta social, a luta política, a pressão de fora do governo era uma maneira importante de fazer o governo avançar nas políticas públicas, nas políticas sociais. Eu acho que o êxito do Brasil começou justamente porque nós tivemos uma história em relação à AIDS. Foi o governo Montoro em 83, depois foi a Constituição em 88, com o SUS. Eu acho que o Sistema Único de Saúde realmente é a retaguarda para essa situação, e creio que Santos teve o seu papel quando assumiu e acabou sendo manchete nacional e até internacional. Eu acredito que é uma luta de todos, ninguém é dono dessa luta. O Brasil, e fui até um dos únicos, adotou um programa que incorporava de forma absolutamente integrada ações de prevenção, ações de tratamento e de defesa dos direitos das pessoas afetadas. Essa fórmula, embora pareça muito óbvia para nós, não foi adotada no mundo inteiro e se excluiu praticamente o componente de assistência. Interessante ver como entre as crianças, né, tem um clima muito bonito. Eles se sentem verdadeiramente um irmão do outro, né? Eles têm referências, né? Por exemplo, comigo eles se relacionam mais como se eu fosse o pai deles, né? E com os voluntários, com os funcionários também, eles têm um relacionamento muito bonito. Eu pensava em ter um filho, não adotar, assim, sabe? Eu pensava que eu pedia para que eu tivesse um filho, mas a adoção, para mim, eu achava difícil, né? Perante tantos problemas, né? No juizado. Nossa, aí, olha, foi amor à primeira vista. Então eu cheguei, debrucei no berço, fiquei conversando com ela, e ela me olhava, e ela ainda não tinha alta do médico. A alta veio depois, mas aí, inclusive, quando o juiz perguntou para a gente assim, e se ela não negativar, vocês querem assim mesmo? Eu falei, lógico, imagine, eu quero amar ela, dar o maior carinho para ela enquanto, né, ela viver, ou a gente, sei lá, porque isso aí não é, né? É porque existe esse preconceito só, né? Mas a vida continua. As tia me contaram que é um vírus que passou para mim e eu tô aqui nessa casa para tratar. E quando tiver 18 anos, se ninguém quiser me buscar, eu vou para uma casa lá na Betânia, que lá tem gente grande também. Mas eu não quero ir para lá, quero ir para casa da minha família. Tem um carro, tem que ter minha namorada, é tudo. Mas no começo eu não aceitava, porque eu achava assim que por que só eu, sempre perguntava por que só eu. Aí depois de um tempo assim eu aceitei, mas aí depois eu fiquei pensando, então já que eu tenho isso eu vou morrer logo. Aí o que aconteceu? Tinha um menininho aqui
que ele também tinha, né? Ele ficou internado há muito tempo, aí ele pegou e morreu. Aí eu fiquei com medo, até falei para uma funcionária que tinha aqui, a tia Sandra, que não trabalha mais aqui, perguntei para ela assim, foi para prometer para mim que eu não ia morrer, né? Aí ela falou para mim assim que não é só a AIDS que mata, também tem as armas, tem drogas, tem o câncer, então não precisa ficar preocupado, ela falou, só tomar os remédios direito e se cuidar. E aí ela explicou para mim tudo direitinho que por causa disso, depois de um tempo morreu outra criança daqui, portadora. Essas casas de apoio, na verdade, elas se prepararam para dar um aconchego para aquela criança que ia morrer. E, de repente, eles tiveram que mudar sua visão, porque essas crianças já não mais estavam morrendo. E elas tinham uma previsão, tinha agora um prognóstico de vida muito melhor. Quero ser médico. Porque médico é um negócio bom, ajuda os doentes. A AIDS é como se diz, não é um castigo de Deus, né? Porque Deus não castiga. É a gente que faz por merecer. Umas pessoas fazem por merecer e as outras fazem o próximo pagar, né? Que nem é meu caso. Meu pai aprontou e eu que paguei. Mas é a vida, fazer o quê, né? Vida louca, vida! Vida imensa! Melhor cantor, Cazuza. Quem vai nos perdoar? Nosso crime não compensa. Obrigado. Eu, como nunca ganhei medalha no colégio, queria dedicar esse prêmio ao meu pai e à minha mãe. Um beijo. Olha, a AIDS, para mim, foi a destruição de todos os sonhos do meu filho. E hoje em dia eu procuro construir os sonhos dessas crianças que estão aqui comigo para ver se... Porque senão, você imagina uma pessoa que só teve um filho, de repente você recebe uma sentença, porque você recebeu um exame desse, na época então que o Cazuza esteve doente, era uma sentença, né? Então foi muito duro, eu não desejo isso para ninguém no mundo. E hoje em dia, como o meu sonho foi destruído, quer dizer, o meu não, porque eu estou aqui viva, pelo menos, eu não tenho AIDS, mas do meu filho, né, que não merecia isso, aliás, ninguém merece isso, eu estou aqui para resolver os sonhos dessas crianças, que eles têm direito a tudo. A gente é a dramaticidade da situação, né? Então é aquela situação que você não tem saída. Então assim, você não tem saída normatizada, preconizada. Então você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Eu até tenho que admitir que eu cheguei a falar para o pai falou: doutora, mas e agora? Como é que nós fazemos? Eu falei: bom, pai, tudo tem um fim, uma hora não tenho mais o que eu fazer. Ele falou: como você não tem o que fazer? Essa pressão, né? Aí estavam aí os novos inibidores, né? Chegando, então, mas a gente nem sabia direito. A partir disso foi tão rápida a melhora dela, né? Assim, 2 semanas a criança já estava outra coisa, né? Então, assim, a gente via que ela estava saindo, né? E assim, é uma criança que não tinha cabelo, uma criança que é cheia de abscesso, magra, muito emagrecida, né? Sonolenta, que, né? É aquela criança que já não tinha quase mais vida. Aquela criança voltar outra vez para a gente foi muito importante, né? Tanto que nessa fase grave dela, como das outras crianças, às vezes o pessoal quer uma foto, alguma coisa, nós não tivemos coragem de tirar.
o acesso ao tratamento, ele é universal dentro dessa concepção de que nem todas as pessoas que estão infectadas necessitam do tratamento nesse momento. Ou seja, todas as pessoas que têm realmente indicação de tratamento, segundo os critérios internacionais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, elas têm tido acesso ao tratamento normalmente. De 96 para cá, nós reduzimos em 90% o número de internações para pacientes doentes de AIDS ou HIV positivo. Os resultados são muito bons do ponto de vista satisfação pessoal, comprometimento da família com a realidade do portador e do doente de AIDS, redução das infecções e, obviamente, em termos de custo. Esse é um programa que traz uma redução de custos da ordem de 52% para a companhia, se comparado aos custos que você tinha com a internação hospitalar. O Cristália atualmente produz Saquinavir, Ritonavir, Zalcitabina, Didanosina. Então são 4 princípios ativos. Eles são parte do coquetel anti-AIDS. No caso do Ritonavir, nós fazemos no Brasil 17 etapas sintéticas. Quer dizer, é uma síntese muito longa, é um trabalho muito longo. Hoje nós temos no núcleo de desenvolvimento 65 funcionários, 7 com nível de mestrado ou doutorado, 12 pessoas com nível de graduação, química, em biologia, em física, são 17 técnicos em química. E o restante, o pessoal de apoio, manutenção, mas são 65 pessoas dedicadas à pesquisa, que é um número bastante representativo para um laboratório nacional. Analisando o que existia no mercado e verificando que os pacientes portadores de AIDS são obrigados muitas vezes a tomar um número grande de comprimidos ou cápsulas, pacientes que muitas vezes são muito debilitados, nós então miniaturizamos algumas cápsulas de 2 dos princípios ativos importantes, componentes deste coquetel anti-AIDS. A cooperação do paciente para com o tratamento, que é importantíssimo, certamente vai melhorar em função desta forma mais palatável, menos desconfortável para o paciente. Isso é muito importante. A redução foi da ordem de 50%. E, aparentemente é um negócio simples. Não é. Desenvolveu tecnologia significativa. Fosse simples, já existiria no mercado mundial e não existe. A produção dos genéricos antirretrovirais, né, necessita de vários controles e o principal que nosso laboratório faz, na verdade, é a capacidade da matéria-prima importada ou produzida no país, dessa matéria-prima conseguir inibir o vírus no tubo de ensaio. Como o HIV tem uma capacidade de mutação aproximadamente 1.000 a 10.000 vezes maior do que o nosso genoma humano, né? E aproximadamente 100 vezes mais rápido que uma bactéria, é até normal de se assumir que ele consiga driblar a inibição dessas drogas e ficar resistente a esses medicamentos. Então, o laboratório tenta estudar como que esse mecanismo acontece. Os medicamentos que surgem a cada ano, cada vez mais eficazes, o que é excelente, são também cada vez mais caros, às vezes insuportavelmente caros. Nesse ritmo,
dentro de alguns anos, 3 anos, 5 anos, o volume de recursos necessários será ou seria incompatível com a capacidade do país. Aí, como eu disse então, a possibilidade de negociar e eventualmente até de produzir através de licença compulsória é o grande instrumento que o Brasil tem, que continuará adotando. Em todas as situações que o Brasil negociou, ele conseguiu realmente obter um preço adequado dentro do que era previsto, né, para ser adotado pelo orçamento da União. Agora, é importante deixar claro que a quebra de patente não é um processo ilegal. É um processo previsto, né, dentro da lei, em situações de interesse público, e o Brasil, obviamente, deixou claro que a saúde dos pacientes brasileiros está acima de interesses comerciais. O questionamento que surge a partir disso tudo é se vale a pena você pegar uma única doença num país subdesenvolvido e colocar tanto dinheiro para poder dar o que a gente tem hoje em dia. E eu não tenho a menor dúvida de que vale a pena, porque todos os modelos que você de custo-efetividade para saber se o dinheiro que você está aplicando está sendo bom, mostra que qualquer centavo que você coloca aqui, você está economizando ali na frente. Por muitos anos nós ficamos como que marginalizados, até que, como nós esperávamos, a política brasileira começou a apresentar resultados que os outros países não obtiveram. A partir daí, criou-se um movimento em torno do programa brasileiro, principalmente por parte de países menos desenvolvidos, porque houve aquela constatação, a nossa referência, que foram as instituições internacionais, estavam equivocadas. O modelo, né, ou a resposta adequada é aquela que foi obtida pelo Brasil e estamos vendo os resultados. Se uma pessoa tem o vírus que provoca a AIDS, ela poderá transmiti-lo, letra A, da relação sexual, letra B, do beijo, C, do abraço. A. O objetivo específico do jogo é a prevenção à AIDS. Mas, obviamente, que para você se prevenir da AIDS, você precisa aprender uma série de questões ligadas não só à sexualidade, como também à prevenção ao uso e abuso de drogas. O jogo é um instrumento que é de interesse dos adolescentes, ele cria uma competitividade, ele cria um clima, né, extremamente interessante para eles, e nessa eles conseguem jogar, brincar e aprender. E o fato dessa criança poder pegar esse jogo e levar para a sua comunidade e criar essa alternativa para os seus amigos, transformava automaticamente essa criança num agente multiplicador. Sempre exige, no caso sempre quando vai rolar alguma coisa assim, poxa, não, sem camisinha não dá, não rola, entendeu? É apertada, né? Ela aperta e isso dificulta um pouco, tipo, é difícil na hora de colocar, foi difícil no início. Se tem um namoro firme, você tá namorando com um cara e você vai exigir a camisinha, mesmo que já tenha uns 2 anos, mas é o que ela falou. Você não tem certeza de que ele é fiel a você, mas se você pedir, ele vai ficar assim, poxa, você não confia em mim, você acha que eu tô te traindo? Ou até mesmo num casamento. Camisinha é o único recurso mais potente que a gente tem. Pode não ser tão prazeroso, as pessoas podem não gostar, mas mulheres casadas, mulheres solteiras, homens casados, homens solteiros, precisam usar camisinha. Ou, no casamento, ter algum tipo de contrato que lhe dê alguma segurança, né? Mas do que a gente vê na realidade, mesmo pessoas que tinham esses contratos no casamento acabaram se infectando.
quis mostrar a imagem da mulher, né? Dizer que a camisinha é tão básica quanto um jeans e tão necessária quanto um grande amor. Na hora da produção mesmo, que eu já sei exatamente o que eu quero, eu contrato a mão de obra de pessoas vivendo com HIV e AIDS que estão fora do mercado de trabalho. Essa série chama Santa Camisinha, que eu quis linkar essa história da santa, né? E contrastar ao mesmo tempo por que a Igreja Católica não apoia o uso do preservativo, por que o padre Marcelo Rossi não apoia, né? Então eu quis fazer uma brincadeira polêmica mesmo para gerar discussão, reflexão sobre isso. A questão é um pouco mais delicada, porque não é que na hora que o menino encontra a menina e eles começam a se entusiasmar sexualmente, eles vão pensar na proibição da igreja. Acho que nem esse é o fator mais importante. O problema é que você, para distribuir os preservativos, você depende das prefeituras locais. E prefeito nenhum quer ficar contra o padre. E deputado nenhum da região quer ficar contra o bispo regional. Então esse é um assunto que envolve a igreja, é melhor não mexer com isso. E as camisinhas chegam e ficam sem distribuição. Eu acho que nesse ponto é que a igreja comete um crime de omissão. Eu já li no jornal que eu tinha pessoas agora que não estavam nem mais usando camisinha, porque tem o coquetel, o coquetel eu continuo vivo. É um meio fechado, não é qualquer pessoa que entra, e muitos por opção, outros talvez problemas psicológicos, ou não sei, cada pessoa é uma pessoa, mas no fundo é uma grande irmandade onde as pessoas sabem que vão encontrar pessoas iguais e que não vão ser discriminadas e que não vai sofrer nenhum tipo de preconceito. Eu sou soropositivo há 20 anos, eu sou indetectável há 6 e comigo não acontece nada, mas eu não sou ponto de referência. O meu organismo é diferente dos outros. Todas as pessoas que fazem o belly back consciente têm um nível social muito bom. Não existe ninguém que não seja, não tenha o terceiro grau, que não tenha instrução. Não existe isso. Não existe. Não existe má informação. Existem os que fazem roleta russa. Eu conheço casos de pessoas que, sabe, eu quero logo fazer, eu quero logo pegar. É um bump jump da vida. Considero uma moça assim, cheia de vida, sabe? Gosta de viver, gosta de fazer minhas coisas, eu não quero pegar. Também gostaria muito que as pessoas se protegessem, porque é tão bom viver sem doença, sem preocupações, sem nada, muito bom. Meu parceiro foi lá buscar o resultado e quando ele chegou em casa eu achei que fosse o fim. Eu agarrei as duas crianças e, como eu moro perto da represa, eu queria me jogar dentro da represa com eles. No início foi difícil também porque teve a rejeição, porque meus pais são nordestinos e não tem muito... não sabem quase nada. Eles sabem só, o meu pai é pedreiro, minha mãe é empregada doméstica. E isso é o fim. Quando acontece isso, é o fim. Foi muito difícil, mas hoje em dia minha mãe lava minha roupa com sangue, minha mãe me ajuda muito. O difícil foi contar para o meu filho de 14 anos. E ela já era desconfiado, porque ele sempre ia no médico comigo, via os cartazes, mas 2 ou 3 vezes ele me perguntou. Eu falei, na hora certa eu te falo, né? Mas como ele ficou muito rebelde, não queria ir para a escola, tudo isso, a gente discutiu muito feio, eu joguei uma pedra nele, até cortou a cabeça dele, saiu sangue. E aí ele me chamou de aidética, na escada, lá de casa. Aí eu comecei a chorar, ele começou a chorar e foi aquela guerra, sabe? Um brigando com o outro, eu xingava ele me xingava. E logo em seguida eu tive uma neurotoxoplasmose. Eu perdi os movimentos do lado esquerdo. Aí
Só tinha ele em casa que podia me ajudar. Ele me pegou no colo e me levou pro carro, né? Aí o meu filho falou, mãe, eu te amo, não importa o que você tem. Eu gosto muito de você. Eu te abraço, eu fico aqui pertinho de você, pra mim não tem problema de pegar nada de você. E foi super emocionante, porque ele mostrou que ele gostava de mim. A AIDS está indo cada vez mais para lugares mais carentes, para miséria, para populações de miséria. Eu já presenciei fatos de pessoas que se sentiu felizardo por descobrir-se com AIDS, porque teria apoio da sociedade que não tinha antes de ter o vírus da AIDS. Quer dizer, é horrível pensar nisso, mas são fatos, né? Agora ele tinha onde recorrer. Antes ele era um simples miserável, hoje era um miserável com AIDS. As organizações não governamentais, elas estão exatamente para observar aquilo que está sendo descumprido ou desrespeitado, apontar para possíveis soluções e, ao mesmo tempo, elas acabam assumindo o papel de executar, né, determinadas ações que estão deixando de ser executadas, principalmente no campo dos direitos das pessoas, como também dar atenção a essas pessoas. Criamos uma oficina direcionada a essas famílias, né, que têm filhos com HIV/AIDS ou está diretamente ligado à criança com HIV/AIDS ou que vive com HIV/AIDS. O que permite com que essas mulheres e esses homens, tem homens também, aprendam a fazer roupa, principalmente uma roupa muito conhecida aqui no Brasil, de fuxico. Convivo com HIV desde o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, indiretamente. Nesse período, tive a perca de vários amigos, a maioria usuários de drogas injetáveis. O sistema penitenciário não tem condição nenhuma para um tratamento correto. Quando cheguei na casa de detenção de São Paulo, Carandiru, em 1989, havia uma epidemia de cocaína injetável dentro da cadeia. Em geral, quem pagava mais era o primeiro a usar seringa, depois usavam os outros. E o problema da AIDS era muito sério. Em 1992, o crack entrou e varreu a cocaína injetável da casa. Varreu, mas desapareceu. Quando surgiu o coquetel e o coquetel passou a ser disponível, praticamente acabaram as mortes por AIDS na detenção. Há 3 meses tive um problema de saúde. O médico pediu para eu tirar uma chapa e disse que era pneumonia. Minha namorada conseguiu os remédios, mas eu mesmo tive de aplicar as injeções. Finalmente, o médico me encaminhou para um hospital onde descobriram. Era tuberculose. Nos dias de hoje ficou muito mais fácil conviver com HIV, pois temos um forte aliado nessa batalha, os remédios antirretrovirais. Vou terminando esta, fiquem com Deus, e que Ele ilumine cada dia mais nossos caminhos. Simplesmente, Miguel Francisco Leal. Nós temos que incorporar setores que não foram incorporados, como os presidiários, e que têm que ter alguma solução para o seu problema, e sustentar as ações e integrá-las às ações gerais de combate à pobreza, de combate ao subdesenvolvimento e assim por diante. Nosso arsenal terapêutico, apesar de ser bastante eficiente para permitir que as pessoas não morram mais, ele não é eficiente o suficiente para eliminar o vírus das pessoas. Isso nos põe face a um problema que é de ter que administrar a medicação do coquetel para essas pessoas por um tempo muito prolongado. Teve tratamentos mais duros do que outros, entende? Ou seja, tratamento, por exemplo, que eu nunca fui muito gordo, mas que me chuparam toda a gordura, né? Inclusive aqui, apesar que depois eu coloquei umas coisas porque tinha uns buracos mesmo, né? Tratamentos que exigem muito de você, por exemplo, um que exigia 3 horas de jejum a cada 8 horas para você tomar. Então era duro, né? Uma disciplina muito forte. Então, com a própria terapia, quantas vezes eu não estou saindo de casa e eu tenho que voltar porque acabei tendo diarreia e me borrei todo. Eu ando com uma bengala, eu enxergo extremamente mal em função da sorologia positiva. Essa limitação é algo que eu venho aprendendo a lidar. E ainda hoje me pego, sim, em dias que eu gostaria que não fosse nada assim. Eu estou tomando medicamentos desde 96 e já troquei todos. Eu já estou numa terapia de resgate, com drogas que eu já utilizei antigamente, está combinando com novas. Nós estamos tentando desenvolver uma vacina utilizando esse preceito do estudo
de indivíduos que não desenvolvem a AIDS, apesar de estarem infectados. O que eles têm de diferente? Todas as vacinas que vêm sendo tentadas, elas esbarram no obstáculo de que o vírus consegue burlar aquela resposta imunológica e ele variando agora, ele se torna novamente invisível àquela resposta imunológica que foi montada a um vírus de dias atrás. Se você mantiver, então, a multiplicação viral totalmente bloqueada, até que o organismo consiga efetuar a depuração de todos esses vírus já incorporados às diversas células, isso pode demorar mais de 60 anos. Tá? Então, não existe, nesse momento, no horizonte, uma perspectiva de cura com as medicações atualmente disponíveis. Tempos atrás, ela tinha uma série de outras caras. Hoje, ela é a África. E a gente falando de AIDS na África, ela ainda é a morte. Deu uma detonada muito grande na minha vida, mas ela deu uma oportunidade única de descobrir que, apesar de tudo, essa vida é maravilhosa. Eu acho que isso a AIDS me trouxe, a possibilidade de ser uma pessoa melhor. De trazer para a gente essa demanda da gente ser responsável pela nossa vida e pela vida do outro. E ela é uma guerra, mas é uma guerra humanitária, travada sem bombas, travada com a cabeça, com a inteligência. Meu irmão morreu cego, sem muito raciocínio e sem se mexer, com 20 quilos. E na cama ele virou para mim e falou assim, e os outros? Aqueles outros, no momento eu respondi alguma coisa, tal, depois você para e você fala, não, a gente tem que ter uma outra atuação com o que acontece na vida da gente. Né? Então, eu sinto uma grande saudade do Sérgio, mas eu sei que tudo que a gente viveu e tudo que a gente está representando e as parcerias que a gente desenvolveu com os parceiros de vida, junto com o SESC, junto com o Padre Júlio, junto com a Brenda Lee e outras ONGs que a gente faz um trabalho aí, reafirmam a cidadania, reafirmam a gente ter um trabalho contra o preconceito e reafirmam, antes de tudo, uma sociedade mais humana, uma sociedade onde caiba todo mundo, né? Corintianos, palmeirenses, gays, não gays, negros, nordestinos. Para isso que serve uma doença como a AIDS, para a gente se tornar uma pessoa mais humana.